Ele chegou mais cedo e ouviu: "Cala a boca, não diga nada." Sua empregada escondia algo no quarto. O que ela fazia com o filho do vizinho milionário ia chocar todo mundo e mudar 3 vidas para sempre. Roberto ajustou o nó da gravata enquanto observava a cidade de São Paulo através da janela do avião. A reunião em Brasília havia terminado 3 horas antes do previsto, e ele decidiu voltar para casa sem avisar ninguém. Depois de 2 semanas viajando a trabalho, tudo o que queria era relaxar na mansão em Alphaville, talvez nadar um pouco na piscina e assistir ao jogo na televisão gigante da sala. O motorista particular o deixou no portão às 3 da tarde daquele sábado ensolarado. Roberto dispensou o homem com um aceno e caminhou pela entrada principal, admirando como o jardim estava impecável. Conceição realmente cuidava de tudo com perfeição. Aos 40 e poucos anos, ela trabalhava na casa há quase uma década, e Roberto nunca havia encontrado funcionária mais dedicada e confiável. Quando abriu a porta da frente, o silêncio o surpreendeu. Normalmente, aos sábados, Conceição aproveitava para fazer a limpeza pesada. E sempre havia som de aspirador, música ou televisão ligada. Mas naquele dia, a mansão parecia completamente vazia. Roberto deixou a mala no hall de entrada e caminhou pela sala principal, observando como tudo brilhava de tão limpo. "Conceição?" ele chamou, mas não houve resposta. Talvez ela tivesse saído para fazer compras no supermercado. Era estranho, porque ela sempre deixava um bilhete quando saía, mas talvez não estivesse esperando ele voltar tão cedo. Roberto subiu a escadaria de mármore em direção ao quarto, pensando em tomar um banho e trocar de roupa. Foi quando ouviu um som baixinho, quase sussurrado, vindo do final do corredor. Vozes. Alguém estava conversando no quarto de hóspedes, aquele que raramente era usado e ficava sempre trancado. Intrigado, Roberto caminhou devagar pelo corredor encerado, tentando não fazer barulho com os sapatos sociais. As vozes ficaram mais nítidas conforme ele se aproximava. Era Conceição, isso ele tinha certeza. Mas ela estava conversando com alguém, e aquela voz era de criança. "Agora vamos tentar essa palavra mais difícil." Ele ouviu Conceição dizer com carinho: "Você consegue, Gabriel. Já aprendeu tantas coisas." Roberto parou completamente. Gabriel? Que criança era essa? E o que estava acontecendo no quarto de hóspedes da casa dele? O coração começou a bater mais forte. Seria possível que Conceição estivesse trazendo pessoas estranhas para dentro de casa durante suas ausências? Ele se aproximou mais da porta, que estava apenas encostada. Através da fresta, conseguiu ver parte da cena que o deixou completamente confuso. Conceição estava sentada numa cadeira ao lado da cama, segurando um livro grosso. Do outro lado, um menino de aproximadamente 8 anos estava concentrado, folheando papéis cheios de anotações. "Conceição, essa palavra aqui." O menino apontou para o livro. "Significa a mesma coisa que essa outra?" Roberto ficou boquiaberto. A criança falava com uma articulação perfeita, muito mais desenvolvida que o normal para a idade. E os papéis na mesa eram cobertos de números, fórmulas matemáticas e desenhos geométricos complexos. "Isso mesmo, Gabriel, você é muito inteligente." Conceição respondeu com orgulho maternal. "Agora vamos ver se você consegue resolver este problema de matemática." Roberto não conseguia acreditar no que estava vendo. Aquele menino estava resolvendo equações que muitos adultos teriam dificuldade. E Conceição, ela estava ensinando como uma professora experiente, com paciência e dedicação que ele jamais havia presenciado. Foi quando pisou em falso, e a tábua do assoalho gemeu. Conceição levantou a cabeça na mesma hora, e seus olhos se arregalaram de puro terror quando viu Roberto parado na porta. Ela se levantou rapidamente, derrubando alguns papéis no chão. "Senhor Roberto, o senhor voltou mais cedo." Ela gaguejou, claramente desesperada. O menino também havia se virado para olhar o homem na porta. Seus olhos eram incrivelmente inteligentes, mas Roberto notou algo mais. Não havia medo ali. Havia curiosidade, como se Gabriel estivesse analisando e processando tudo ao mesmo tempo. "Conceição," Roberto disse devagar, entrando no quarto. "O que está acontecendo aqui?" Ela olhou para Gabriel, depois de volta para Roberto. As mãos tremiam visivelmente, e ela parecia procurar palavras que não chegavam.
foi quando fez algo completamente inesperado. Olhou diretamente para Gabriel e sussurrou com desespero: "Cala a boca, não diga nada." A frase saiu como um pedido desesperado, quase uma súplica. Mas Gabriel apenas sorriu, como se soubesse exatamente o que estava acontecendo e não estivesse nem um pouco preocupado. "Tudo bem, Conceição," o menino disse com uma calma impressionante para a idade. "O senhor Roberto parece uma boa pessoa." Roberto ficou ainda mais confuso. Aquela criança falava como um adulto, com um vocabulário e postura que desafiavam completamente sua idade aparente. E mais estranho ainda, ele parecia estar completamente à vontade, como se fosse natural estar ali. "Gabriel," Roberto disse, tentando manter a voz calma, "você pode me dizer quem é? Eu moro na casa ao lado." Gabriel respondeu simplesmente: "Meus pais são Rodolfo e Patrícia Drummond. Conceição está me ensinando coisas que não aprendo na minha casa." O nome Drummond fez Roberto se lembrar imediatamente. Os vizinhos milionários que haviam se mudado para lá no ano anterior. Ele havia cruzado com eles algumas vezes em eventos sociais, mas nunca havia prestado muita atenção. Lembrava vagamente de um casal sempre bem vestido, sempre falando sobre negócios e viagens internacionais. "Seus pais sabem que você está aqui?" Roberto perguntou. Gabriel e Conceição se olharam, e foi ela quem respondeu com a voz ainda trêmula: "Senhor Roberto, eu posso explicar tudo. Não é o que o senhor está pensando." "Então me explica, Conceição, porque eu realmente não estou entendendo nada." Gabriel se levantou da cadeira e caminhou até a mesa onde estavam os papéis espalhados. Pegou uma folha coberta de cálculos e estendeu para Roberto. "O senhor consegue resolver isso?" perguntou com sinceridade genuína, sem tom de desafio. Roberto olhou para o papel e sentiu um arrepio. Eram equações matemáticas de nível universitário, algumas que ele mesmo teria dificuldade para resolver. E ali, na letra cuidadosa de uma criança, estavam todas as soluções corretas, passo a passo. "Gabriel," ele disse devagar, "quantos anos você tem?" 8 anos e 4 meses. Roberto olhou para Conceição, depois de volta para Gabriel, tentando processar a situação. "E você resolveu tudo isso sozinho?" "Conceição me ensinou o método, mas depois que aprendi, consigo resolver sozinho." Gabriel pegou outro papel da mesa. "Olha, também estou aprendendo francês." Conceição trouxe livros da biblioteca. Gabriel começou a falar em francês com uma pronúncia quase perfeita, traduzindo algumas frases para o português. Roberto ficou completamente sem palavras. Aquela criança era um prodígio, um gênio em desenvolvimento, e estava sendo educada secretamente em sua própria casa. "Conceição," Roberto disse, sentando numa cadeira porque as pernas estavam fracas. "Há quanto tempo isso está acontecendo?" "Alguns meses," ela admitiu baixinho. "Senhor Roberto, eu posso explicar tudo, mas o senhor precisa entender que não fiz nada de errado." Gabriel voltou para perto de Conceição e segurou a mão dela com carinho. "Conceição é a única pessoa que percebeu que eu gosto de aprender coisas difíceis," ele disse para Roberto. "Em casa, ninguém quer saber o que eu sei." A frase foi como um soco no estômago de Roberto. Uma criança de 8 anos, claramente superdotada, estava sendo ignorada pelos próprios pais. E Conceição, sua funcionária, havia assumido o papel de educadora, dedicando tempo e energia para desenvolver aquela mente brilhante. "Gabriel," Roberto perguntou suavemente, "seus pais não ficam preocupados quando você some?" O menino deu de ombros. "Eles acham que estou brincando no quintal ou assistindo televisão. Nunca perguntam o que estou fazendo de verdade." Roberto sentiu uma mistura de indignação e tristeza. Como pais milionários podiam ignorar completamente o potencial extraordinário do próprio filho? E como Conceição havia percebido algo que os próprios pais não conseguiam ver? "Conceição," ele disse, "preciso entender toda essa história, desde o começo." Conceição respirou fundo e olhou para Gabriel com ternura antes de começar a falar. O menino continuava segurando a mão dela, como se soubesse que aquele momento mudaria tudo entre eles. "Senhor Roberto, tudo começou há uns 4 meses, ela disse, ajeitando-se na cadeira. "Eu estava estendendo roupa no quintal quando ouvi alguém chorando do outro lado da cerca." Roberto se inclinou para a frente, prestando atenção total na história que estava prestes a ouvir. "Fui até lá e vi Gabriel sentado sozinho debaixo da árvore grande,
com um livro no colo. Não era choro de criança que machucou o joelho, sabe? Era um choro de frustração. Gabriel olhou para Roberto e explicou com aquela maturidade impressionante. Eu estava tentando entender um livro de física que achei na biblioteca do papai. Tinha palavras muito difíceis. Física? Roberto repetiu, incrédulo. Com 8 anos? É que na escola eles só ensinam coisas muito fáceis. Gabriel respondeu simplesmente. Soma, subtração, palavrinhas pequenas. Eu já sabia tudo aquilo quando tinha 5 anos. Conceição continuou. Conversei com ele através da cerca e percebi que Gabriel era diferente. Muito diferente. Ele me fez perguntas sobre coisas que eu nem sabia que existiam. Roberto balançou a cabeça, ainda tentando processar a situação. E os pais dele? Como eles não perceberam isso? A expressão de Gabriel mudou ligeiramente. Não ficou triste, mas Roberto notou uma sombra passando pelos olhos inteligentes do menino. Papai sempre está no escritório falando sobre dinheiro, Gabriel explicou com naturalidade. Mamãe gosta de ir no shopping e encontrar as amigas dela para falar sobre viagens. Quando chego perto, eles dizem, vai brincar, Gabriel. Assuntos de adulto não são para criança. As palavras do menino foram como facadas no coração de Roberto. Ele imaginou aquela criança brilhante sendo constantemente ignorada. Sua inteligência excepcional sendo tratada como inconveniência. Conceição, Roberto perguntou. Como você decidiu ajudar? No começo eu só conversava com ele pela cerca mesmo. Mas percebi que Gabriel estava definhando, sabe? Uma mente daquele tamanho precisa ser alimentada. Gabriel sorriu para Conceição com gratidão genuína. Conceição foi a primeira pessoa que não achou estranho eu querer saber como funciona o motor dos carros ou por que o céu é azul. Então comecei a trazer livros da biblioteca pública, Conceição continuou. Primeiro de matemática básica, depois mais avançados. Gabriel absorvia tudo como uma esponja seca. Roberto olhou novamente para os papéis espalhados na mesa. Havia anotações em pelo menos 3 idiomas diferentes, diagramas complexos e equações que pareciam ter saído de uma universidade. Gabriel, ele perguntou, você realmente entende tudo isso que está escrevendo? O menino se levantou e pegou uma folha específica. Olha, senhor Roberto, essa aqui é sobre como calcular a velocidade da luz, e essa outra é sobre a teoria da relatividade do Einstein. Roberto sentiu o mundo girando. Uma criança de 8 anos estava discutindo teorias científicas avançadas com a naturalidade de quem falava sobre desenhos animados. Mas o mais impressionante, Conceição disse com orgulho maternal, é que Gabriel não quer só aprender. Ele quer ensinar também. Como assim? Gabriel correu até uma pasta que estava no canto do quarto e voltou com vários desenhos coloridos. Estou criando um jeito de ensinar matemática para outras crianças que acham difícil, ele explicou animado. Transformei os números em personagens de história. Roberto pegou os desenhos e ficou boquiaberto. Eram ilustrações sofisticadas que transformavam conceitos matemáticos complexos em narrativas divertidas e compreensíveis. O nível de criatividade e didática era impressionante para qualquer idade, quanto mais para uma criança. Gabriel fez isso sozinho? Roberto perguntou para Conceição. Sozinho, ela confirmou. Eu só ajudo com a parte da escrita quando ele pede, mas as ideias são todas dele. Naquele momento, Roberto ouviu o barulho de um carro chegando na casa ao lado. Gabriel também ouviu, e imediatamente seu comportamento mudou. Não ficou assustado, mas Roberto notou uma resignação madura demais para a idade. São meus pais voltando do clube, Gabriel disse calmamente. Eles foram almoçar com os amigos de negócios. Você não foi junto? Gabriel deu de ombros. Eles disseram que seria chato para mim. Que criança não gosta de ouvir adulto falando? Roberto sentiu uma mistura de raiva e tristeza. Como aqueles pais podiam ser tão cegos ao potencial extraordinário do próprio filho? Senhor Roberto, Conceição disse baixinho. Posso mostrar uma coisa? Ela abriu a gaveta da mesinha de cabeceira e tirou um caderno grosso. Gabriel escreve aqui todos os dias. São as coisas que ele aprende e as perguntas que quer fazer para alguém. Roberto abriu o caderno e começou a ler. As páginas estavam cheias de observações profundas sobre ciência, matemática, literatura e até filosofia. Mas o que mais o impressionou foram as perguntas. Centenas de perguntas inteligentes e curiosas que uma mente jovem fazia sobre o mundo.
Por que as estrelas brilham de cores diferentes? Como os pássaros sabem para onde voar? Por que algumas pessoas são más e outras são boas? Se o universo é infinito, existem outras crianças como eu em outros planetas? Roberto sentiu os olhos marejarem. Aquelas perguntas revelavam não apenas uma inteligência excepcional, mas também a solidão de uma criança que não tinha com quem compartilhar sua curiosidade. Gabriel, Roberto disse suavemente, você já tentou fazer essas perguntas para seus pais? No começo eu tentava, Gabriel respondeu com uma maturidade que partiu o coração de Roberto. Mas papai sempre dizia, depois, Gabriel, estou ocupado. E mamãe dizia, pergunta para a professora na escola. Só que na escola, eles também não sabem responder. Conceição complementou. A professora de Gabriel me disse que ele já sabe tudo que vão ensinar até o 5º ano. Ela sugeriu que ele pulasse algumas séries, mas os pais não quiseram nem ouvir. Por quê? Disseram que não queriam um filho esquisitão. Gabriel respondeu com naturalidade, mas Roberto percebeu a dor escondida atrás daquela aceitação. Roberto fechou o caderno e olhou para aquela criança extraordinária que havia sido abençoada com uma mente brilhante, mas amaldiçoada com pais que não conseguiam ver seu valor. Conceição, ele disse, o que exatamente você tem feito com Gabriel além de ensinar? Levei ele na biblioteca da universidade algumas vezes. O bibliotecário ficou impressionado quando Gabriel começou a fazer perguntas sobre os livros de física quântica. E ele sugeriu que Gabriel fizesse alguns testes, só para avaliar o nível de conhecimento dele. Roberto se inclinou para a frente. Que tipo de testes? Gabriel pegou uma pasta que estava escondida embaixo da cama. Conceição me ajudou a fazer uma inscrição para uma bolsa de estudos integral na Academia Brilhante. É uma escola para crianças com habilidades especiais. Roberto conhecia aquela escola. Era a mais conceituada instituição para superdotados em São Paulo. A lista de espera tinha centenas de famílias milionárias tentando conseguir uma vaga. Gabriel, Roberto perguntou com o coração acelerado, você foi aprovado? O menino sorriu pela primeira vez desde que Roberto havia chegado. Primeira colocação nacional, ele disse com orgulho genuíno. Eles disseram que nunca viram uma criança de 8 anos com esse nível de conhecimento. Roberto ficou em silêncio por alguns segundos, processando a informação. Aquele menino não era apenas inteligente. Ele era um gênio reconhecido nacionalmente. E tudo isso havia acontecido em segredo, com a ajuda de uma empregada doméstica que havia enxergado seu potencial quando os próprios pais eram cegos. Os pais de Gabriel sabem disso? Roberto perguntou. Conceição e Gabriel se olharam, e foi ela quem respondeu. Ainda não contamos. Gabriel quer ter certeza de que vai conseguir a vaga antes de falar com eles. Mas ele já conseguiu, Roberto disse. Sim, mas agora vem a parte difícil, Gabriel explicou com aquela maturidade impressionante. Tenho que convencer papai e mamãe a deixar eu mudar de escola. Roberto percebeu o desafio pela frente. Conhecendo aquele tipo de pai, eles provavelmente veriam a inteligência excepcional do filho como algo inconveniente, algo que atrapalharia a imagem de família perfeita que eles tentavam manter. Naquele momento, Roberto tomou uma decisão que mudaria a vida de todos eles. Roberto estava prestes a falar quando o som de passos pesados ecoou pela escadaria de mármore. Conceição ficou pálida instantaneamente, e Gabriel se encolheu na cadeira, guardando rapidamente os papéis numa pasta. Conceição, onde você está? Uma voz masculina gritou lá embaixo, com um tom autoritário e irritado. É o senhor Rodolfo, Conceição sussurrou desesperada. Ele nunca vem aqui quando Gabriel está comigo. Gabriel se levantou rapidamente e olhou pela janela. O carro do papai está parado na entrada da sua casa, senhor Roberto. Ele deve ter visto que tinha alguém aqui. Roberto sentiu o coração acelerar. A situação estava prestes a explodir e ele nem havia processado completamente tudo o que tinha descoberto. Conceição! A voz de Rodolfo ficou mais próxima. Eu sei que você está aí em cima. Gabriel pegou a mão de Conceição e disse com uma coragem impressionante para a idade. Não se preocupa, eu explico tudo para ele. Não, Gabriel. Conceição respondeu com lágrimas nos olhos. Você não entende como seu pai fica quando está bravo. Roberto observou a troca entre eles e percebeu algo que o deixou com raiva. Uma criança de 8 anos estava protegendo uma adulta do próprio pai.
A dinâmica estava completamente invertida. Conceição! Rodolfo gritou novamente, agora claramente subindo a escada. Senhor Roberto! Conceição se virou para ele desesperada. O senhor pode fingir que não viu nada? Por favor? Mas antes que Roberto pudesse responder, Rodolfo Drummond apareceu na porta do quarto. Era um homem de 40 e poucos anos, bem vestido, mas com uma expressão de arrogância que Roberto imediatamente detestou. Ah, então é aqui que você se esconde com meu filho, Rodolfo disse olhando para Conceição com desprezo. E você, Roberto, sabia dessa palhaçada? Gabriel se colocou na frente de Conceição, protegendo-a com o corpinho pequeno. Papai, não grita com ela. Conceição só estava me ajudando. Ajudando com o quê, Gabriel? Enchendo sua cabeça com besteiras? Roberto viu Rodolfo pegar os papéis que estavam na mesa e começar a folhear com irritação. Conforme lia, sua expressão mudava de raiva para confusão, depois para algo que parecia quase medo. Que diabos é isso tudo? Rodolfo perguntou, olhando para as equações complexas. São os estudos do Gabriel. Conceição disse timidamente. Ele é muito inteligente, Sr. Rodolfo. Mais do que o senhor imagina. Rodolfo jogou os papéis no chão com violência. Inteligente? Conceição, meu filho tem 8 anos. Essas coisas não são para criança. Gabriel se abaixou e começou a juntar os papéis com cuidado, como se fossem tesouros preciosos. Roberto viu lágrimas nos olhos do menino, mas ele não chorou. Apenas continuou recolhendo silenciosamente seu trabalho. Rodolfo, Roberto disse, não conseguindo mais ficar calado. Você deveria estar orgulhoso. Gabriel é um gênio. Gênio? Rodolfo riu com sarcasmo. Roberto, você não tem filhos. Não entende. Criança precisa brincar, correr, ser normal. Não ficar com essas maluquices na cabeça. Gabriel levantou os olhos do chão e disse com uma voz pequena, mas firme. Papai, eu gosto de estudar. Me faz feliz. Feliz? Rodolfo olhou para o filho como se ele tivesse falado uma língua estranha. Gabriel, você vai parar com isso agora. E você, Conceição, está despedida. O silêncio que caiu no quarto foi ensurdecedor. Conceição começou a chorar baixinho, e Gabriel larrou os papéis no chão e correu para abraçá-la. Não, papai! Gabriel gritou, e pela primeira vez Roberto viu a criança perdendo o controle. Conceição é a única pessoa que me entende. Você não pode mandar ela embora. Posso e vou, Rodolfo disse friamente. E você vai parar de se meter com coisas que não são da sua idade. Roberto observou aquela cena e sentiu algo queimar por dentro. Um pai destruindo o sonho do próprio filho, demitindo a única pessoa que havia reconhecido seu potencial. Tudo por ignorância e orgulho. Rodolfo, Roberto disse, levantando-se devagar. Você sabe que Gabriel foi aprovado em primeira colocação nacional para uma bolsa de estudos integral na Academia Brilhante? Rodolfo parou de falar e olhou para Roberto com desconfiança. Do que você está falando? Conceição enxugou as lágrimas e pegou uma pasta que estava escondida embaixo da cama. Senhor Rodolfo, Gabriel fez os testes há 2 semanas. Ele superou crianças 3 anos mais velhas. Rodolfo pegou os documentos e começou a ler. Roberto viu a expressão dele mudar completamente conforme processava a informação. Não era orgulho que aparecia no rosto dele. Era raiva pura. Vocês fizeram isso pelas minhas costas? Ele explodiu. Levaram meu filho para fazer testes sem minha autorização? Papai, Gabriel disse, tentando explicar. Eu queria te contar, mas você nunca tem tempo para ouvir. Tempo? Rodolfo se virou para o filho com uma frieza que fez Roberto se arrepiar. Gabriel, você tem 8 anos. Não precisa tomar decisões sobre sua educação. Eu decido o que é melhor para você. Mas papai, na escola normal eu não aprendo nada. Já sei tudo que eles ensinam. Então você vai aprender a ser humilde e parar de se achar melhor que as outras crianças. A frase caiu como uma bomba no quarto. Roberto viu Gabriel dar um passo para trás, como se tivesse levado um tapa. Conceição soluçou mais alto, e Roberto sentiu uma raiva que não sentia há anos. Rodolfo, Roberto disse tentando controlar a voz. Você está punindo seu filho por ser inteligente? Estou protegendo meu filho de virar um estranho, um desajustado social. Você não entende porque não é pai.
Gabriel olhou para o pai com uma tristeza que partiu o coração de Roberto. Papai, eu só quero aprender. Por que isso é ruim? Porque você precisa ser normal, Gabriel. Precisa ter amigos, brincar, ser criança. Mas eu sou criança, Gabriel respondeu com aquela maturidade impressionante. Só que sou uma criança que gosta de livros em vez de videogame. Rodolfo balançou a cabeça com impaciência. Conceição encheu sua cabeça com essas ideias. Por isso ela está despedida. Gabriel correu para o pai e segurou a manga do terno dele. Por favor, papai, não manda a Conceição embora. Ela só me ajudou porque ninguém mais quis. Ninguém mais quis o quê, Gabriel? Responder minhas perguntas, me ensinar coisas novas, me ouvir quando tenho ideias. Rodolfo se livrou das mãos do filho com um gesto brusco. Gabriel, suas perguntas são complicadas demais para a criança. Suas ideias são estranhas. Você precisa parar com isso. Roberto não aguentou mais. Rodolfo, você está cometendo um crime contra a inteligência do seu próprio filho. Crime? Rodolfo se virou para Roberto com os olhos flamejando. O crime foi essa mulher meter Gabriel nessa história de gênio, de escola especial, dessas maluquices. Gabriel se afastou do pai e ficou parado no meio do quarto, olhando para todos os adultos ao redor dele. Quando falou, sua voz saiu pequena, mas cada palavra foi como um punhal. Papai, por que você tem vergonha de mim? O silêncio que se seguiu foi devastador. Rodolfo abriu a boca para responder, mas não saiu som algum. Conceição cobriu o rosto com as mãos, chorando. Roberto sentiu o peito apertar com a dor crua daquela pergunta. Eu não tenho vergonha, Rodolfo disse finalmente, mas a voz saiu sem convicção. Tem sim, Gabriel respondeu com aquela honestidade brutal das crianças. Quando seus amigos perguntam sobre mim, você sempre diz que sou meio esquisito. Eu ouvi. Gabriel. E quando a professora ligou falando que eu estava adiantado, você falou para a mamãe que não queria um filho problemático. Eu também ouvi. Cada palavra de Gabriel era como um soco no estômago de todos os presentes. Roberto viu um menino de 8 anos sendo forçado a confrontar o próprio pai sobre rejeição e vergonha. Por isso Conceição é importante para mim. Gabriel continuou, as lágrimas finalmente começando a escorrer. Ela não acha que eu sou problemático. Ela acha que eu sou especial. Rodolfo olhou para o filho, depois para Conceição, depois para Roberto. Roberto podia ver a luta interna acontecendo no rosto dele. Por um momento, pareceu que ele ia admitir o erro, abraçar Gabriel, pedir desculpas. Mas não foi isso que aconteceu. Gabriel, você vai para casa agora, Rodolfo disse com voz controlada. E não vai mais pisar aqui. Conceição, você tem 1 hora para sair desta casa. Gabriel olhou para Conceição com desespero. Conceição, o que vai acontecer com meus estudos? Conceição se ajoelhou na altura dele e segurou seu rostinho com carinho. Gabriel, você é o menino mais inteligente que já conheci. Não deixe ninguém apagar essa luz que você tem. Mas como vou continuar aprendendo? Roberto viu o momento exato em que Conceição tomou uma decisão que mudaria tudo. Ela olhou diretamente para ele e disse: Senhor Roberto, o senhor pode cuidar do Gabriel? A pergunta explodiu no ar como dinamite. Rodolfo se virou furioso, Gabriel arregalou os olhos esperançoso e Roberto sentiu o peso de uma decisão que definiria o futuro daquela criança extraordinária. A pergunta de Conceição ficou ecoando no ar como um desafio impossível. Roberto sentiu todos os olhares se voltarem para ele, esperando uma resposta que poderia mudar a vida de uma criança para sempre. Como é que é? Rodolfo explodiu, virando-se para Conceição com uma fúria que fez Gabriel dar um passo para trás. Você tem a audácia de sugerir que outro homem cuide do meu filho? Roberto olhou para Gabriel, que estava parado no meio do quarto como um soldadinho esperando ordens, e viu algo que o partiu ao meio. Nos olhos daquele menino de 8 anos, havia uma esperança tão pura, tão desesperada, que ele entendeu que não estava sendo apenas questionado sobre cuidar de uma criança. Estava sendo questionado sobre salvar um futuro. Conceição, Roberto disse devagar. Você está falando sério? Senhor Roberto, ela respondeu com lágrimas escorrendo. Gabriel precisa de alguém que acredite nele, alguém que veja o que ele realmente é. Rodolfo deu um passo ameaçador em direção à Conceição. Você enlouqueceu completamente. Roberto,
Ignore essa mulher. Ela perdeu o juízo. Mas Roberto não conseguia tirar os olhos de Gabriel. O menino estava observando toda aquela discussão com uma maturidade assustadora, como se já soubesse que sua vida estava sendo decidida naquele momento. Gabriel, Roberto se ajoelhou na altura da criança. O que você gostaria que acontecesse agora? A pergunta pegou todo mundo de surpresa. Rodolfo parou de gritar. Conceição parou de chorar e Gabriel olhou para Roberto como se ninguém jamais tivesse perguntado sua opinião sobre algo importante. Eu só quero continuar estudando. Gabriel respondeu com voz pequena. Quero ir para a escola onde posso aprender coisas novas todo dia. Quero que alguém responda minhas perguntas sem achar que estou sendo chato. Gabriel, Rodolfo repreendeu. Você é uma criança. Não sabe o que quer. Eu sei sim, papai. Gabriel se virou para o pai com uma coragem que impressionou Roberto. Sei que quero aprender sobre o espaço, sobre como funcionam os computadores, sobre por que as plantas crescem. Sei que quero ajudar outras crianças a gostar de estudar também. Roberto sentiu algo se mexer no peito. Aquela criança não estava apenas pedindo para estudar. Estava expressando sonhos, ambições, um propósito de vida que a maioria dos adultos levava décadas para descobrir. Rodolfo! Roberto se levantou e olhou diretamente nos olhos do vizinho. Seu filho é extraordinário. Você deveria estar orgulhoso. Orgulhoso de quê? De ter um filho estranho que prefere livros a brinquedos? Orgulhoso de ter um filho que pode mudar o mundo. A frase saiu com tal convicção que até mesmo Rodolfo ficou momentaneamente calado. Roberto continuou. Gabriel não é estranho, Rodolfo. Gabriel é um presente, e você está jogando esse presente fora por medo do que os outros vão pensar. Medo? Rodolfo riu com amargura. Eu não tenho medo de nada. Tenho responsabilidade. Tenho que proteger meu filho de virar um desajustado social. Gabriel deu um passo à frente e disse algo que calou a boca de todo mundo. Papai, eu já sou desajustado na escola normal. As outras crianças me chamam de esquisito porque sei responder perguntas que elas não sabem. Na escola nova, eu seria normal. O silêncio que se seguiu foi devastador. Uma criança de 8 anos havia acabado de explicar, com uma clareza brutal, por que precisava de um ambiente que compreendesse sua inteligência. Conceição se aproximou de Gabriel e colocou a mão no ombro dele. Senhor Rodolfo, o Gabriel não está pedindo para ser diferente. Ele já é diferente. Está pedindo para ser aceito. Aceito? Rodolfo olhou para todos como se fossem loucos. Ele é meu filho. Claro que é aceito. Não é verdade, papai. Gabriel disse com aquela honestidade terrível das crianças. Você sempre muda de assunto quando falo das coisas que aprendo. Você nunca quis ver meus desenhos ou meus cálculos. Você finge que não ouve quando pergunto coisas. Cada palavra era como uma acusação gentil, mas devastadora. Roberto viu Rodolfo começar a perceber o tamanho da rejeição que havia imposto ao próprio filho, sem se dar conta. Gabriel, eu estou sempre ocupado com trabalho. Rodolfo tentou se explicar. Mas você tem tempo para assistir futebol. Tem tempo para falar com mamãe sobre viagens. Tem tempo para tudo, menos para as coisas que me fazem feliz. Roberto sentiu o coração se partir. Aquela criança estava implorando pela atenção e aprovação do próprio pai, e sendo ignorada sistematicamente. Olha, Gabriel, Rodolfo disse, tentando um tom mais suave. Talvez eu possa arranjar mais tempo para conversar com você. Não precisa, papai, Gabriel respondeu, e a maturidade na voz dele assustou todo mundo. Você não gosta das coisas que eu gosto. Não tem problema. Mas deixa eu ficar com pessoas que gostam. A frase foi como um tapa na cara de Rodolfo. Seu próprio filho de 8 anos estava gentilmente dispensando sua companhia porque sabia que não era valorizado. Roberto tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Rodolfo, eu quero assumir a responsabilidade pela educação do Gabriel. O quê? Rodolfo se virou para ele com olhos arregalados. Gabriel pode continuar morando com vocês, mas eu vou custear a educação dele na Academia Brilhante. Vou acompanhar o desenvolvimento dele. Vou ser o mentor que ele precisa. Gabriel olhou para Roberto com olhos brilhando de esperança. O senhor faria isso por mim? Faria, Roberto respondeu sem hesitar. Porque todo gênio merece a chance de brilhar. Rodolfo ficou vermelho de raiva. Roberto,
Você está completamente louco se pensa que vou deixar outro homem educar meu filho. Então, eduque você mesmo, Roberto disse calmamente. Matricule Gabriel na Academia Brilhante. Acompanhe os estudos dele. Responda às perguntas dele. Seja o pai que ele precisa. Eu sou o pai que ele precisa. É? Roberto perguntou, pegando um dos cadernos de Gabriel da mesa. Então me diga, você sabia que seu filho desenvolveu um método próprio para ensinar matemática para crianças com dificuldade? Sabia que ele fala 3 idiomas? Sabia que ele foi aprovado em primeiro lugar em uma seleção nacional? Rodolfo olhou para o caderno como se fosse uma cobra venenosa. Essas coisas não são importantes para uma criança de 8 anos. Gabriel se aproximou do pai e disse com uma voz que misturava tristeza e aceitação. Papai, essas coisas são importantes para mim. São as coisas mais importantes da minha vida. Gabriel, você tem 8 anos. Não sabe o que é importante. Sei sim, Gabriel respondeu com firmeza. Sei que é importante aprender. Sei que é importante fazer perguntas. Sei que é importante ter alguém que acredite em mim. Roberto viu o momento exato em que Rodolfo percebeu que havia perdido o filho. Não porque Gabriel estava sendo tirado dele, mas porque ele próprio havia empurrado a criança para longe com suas rejeições constantes. Conceição. Rodolfo se virou para ela com um último lampejo de raiva. Isso tudo é culpa sua. Você meteu essas ideias na cabeça dele. Não, senhor Rodolfo. Conceição respondeu com dignidade. Essas ideias já estavam na cabeça dele. Eu só ajudei elas a crescer. Gabriel se aproximou de Conceição e segurou a mão dela. Conceição, se o senhor Roberto cuidar dos meus estudos, você pode continuar me ajudando? Conceição olhou para Roberto com esperança nos olhos. Roberto entendeu que não estava apenas assumindo a responsabilidade por uma criança, mas por todo um futuro que poderia ser construído ou destruído naquele momento. Gabriel, Roberto disse, colocando a mão no ombro do menino. Se seu pai concordar, eu quero ser seu mentor. E Conceição será nossa coordenadora educacional. Gabriel olhou para o pai, com uma mistura de esperança e resignação. Papai, por favor, deixa eu ter essa chance. Rodolfo olhou para o filho, depois para Roberto, depois para Conceição. Roberto podia ver a batalha interna acontecendo no rosto dele. Orgulho contra amor. Controle contra a felicidade do filho. Medo contra possibilidades. Quando Rodolfo finalmente falou, sua voz saiu baixa e derrotada. Gabriel, se é isso que você quer, então tudo bem. Gabriel correu para abraçar o pai, mas Rodolfo se afastou. Mas não venha chorar depois quando perceber que não é tão especial assim. A crueldade desnecessária da frase fez Roberto cerrar os punhos. Mas Gabriel apenas assentiu, como se já estivesse acostumado com a frieza do pai. Obrigado, papai, Gabriel disse simplesmente. Roberto olhou para aquela criança extraordinária que acabara de ganhar uma chance de futuro, mas perdera um pouco da inocência no processo, e soube que sua vida havia mudado para sempre. Uma semana havia passado desde aquele dia que mudou tudo. Roberto estava no escritório de casa quando ouviu a campainha tocar. Era Gabriel, carregando uma mochila pequena e um sorriso que iluminava o rosto inteiro. Bom dia, senhor Roberto, Gabriel disse quando Conceição abriu a porta. Trouxe minha redação sobre o sistema solar para mostrar para o senhor. Roberto sorriu vendo o entusiasmo do menino. Desde que havia assumido oficialmente o papel de mentor educacional de Gabriel, cada dia trazia uma descoberta nova sobre a mente extraordinária daquela criança. Gabriel, como foi seu primeiro dia na Academia Brilhante? Roberto perguntou, conduzindo o menino para a biblioteca. Os olhos de Gabriel brilharam como estrelas. Foi o melhor dia da minha vida. Imagine só, senhor Roberto. Tenho uma professora que ensina física quântica para crianças da minha idade. E na aula de matemática, eu finalmente encontrei problemas que me fazem pensar de verdade. Conceição, que havia sido oficialmente contratada como coordenadora educacional de Gabriel, se aproximou com um caderno nas mãos. Senhor Roberto, precisa ver o que Gabriel fez ontem à noite. Gabriel ficou vermelho de vergonha. Conceição, não era para mostrar ainda? Era sim, Gabriel. O senhor Roberto precisa saber. Roberto pegou o caderno e começou a ler. Eram 15 páginas escritas à mão,
detalhando um projeto completo para criar um programa de ensino de matemática para crianças com dificuldades de aprendizagem. O nível de detalhamento e a sensibilidade pedagógica eram impressionantes para qualquer idade, quanto mais para uma criança de 8 anos. Gabriel, Roberto disse, sentindo o peito apertar de emoção. Você desenvolveu isso sozinho? Na verdade, Gabriel respondeu timidamente. Conheci uma menina na escola nova. Ela se chama Sofia e tem 9 anos. Ela é muito inteligente para literatura e história, mas tem muita dificuldade com números. Pensei em como poderia ajudar ela. Roberto continuou lendo e descobriu que Gabriel não havia apenas identificado o problema. Ele havia criado jogos, histórias, métodos visuais e até mesmo um sistema de recompensas para tornar a matemática divertida e acessível. E funciona? Roberto perguntou. Gabriel assentiu animado. Sofia já consegue resolver problemas que antes a deixavam chorando. E o melhor de tudo, ela está começando a gostar de matemática. Conceição se aproximou com orgulho maternal estampado no rosto. Senhor Roberto, ontem a diretora da academia me chamou para conversar. Ela disse que em 40 anos de educação, nunca viu uma criança com tanta capacidade de ensinar quanto de aprender. Roberto fechou o caderno e olhou para Gabriel com admiração genuína. Gabriel, você sabe o que isso significa? O quê? Significa que você não é apenas um gênio. Você é um gênio com coração. Gabriel sorriu, mas Roberto percebeu uma sombra passando pelos olhos do menino. Senhor Roberto, posso perguntar uma coisa? Claro. Por que meu papai não fica orgulhoso quando conto essas coisas para ele? A pergunta foi como um soco no estômago de Roberto. Mesmo florescendo na nova escola, mesmo desenvolvendo projetos extraordinários, Gabriel ainda carregava a dor da rejeição paterna. Gabriel, Roberto se ajoelhou na altura da criança. Às vezes os adultos têm medo de coisas que não entendem. Seu pai não consegue ver o que você realmente é. Mas por quê? Roberto respirou fundo, escolhendo as palavras com cuidado. Algumas pessoas acreditam que ser diferente é ser errado. Seu pai quer que você seja igual às outras crianças porque acha que assim você será mais feliz. Mas eu sou feliz sendo diferente, Gabriel disse com simplicidade. Sou feliz aprendendo, criando coisas, ajudando outras pessoas. Eu sei, e é por isso que você é especial. Naquele momento, a campainha tocou novamente. Conceição foi atender e voltou com uma expressão preocupada. Senhor Roberto, é a senhora Patrícia. Ela quer falar com o senhor. Roberto sentiu um aperto no peito. Patrícia, a mãe de Gabriel, nunca havia aparecido ali antes. Gabriel também ficou tenso. Manda ela entrar, Roberto disse. Patrícia Drummond entrou na biblioteca com aquele ar elegante de sempre. Mas Roberto notou algo diferente. Ela parecia arrependida, ou talvez apenas curiosa. Roberto, ela cumprimentou formalmente. Desculpe incomodar. Vim buscar Gabriel. Gabriel se levantou da cadeira, mas Roberto percebeu que o menino não correu para abraçar a mãe como seria natural. Apenas ficou ali parado, esperando. Claro, Patrícia, Roberto respondeu. Gabriel estava me mostrando o projeto que desenvolveu na escola nova. Patrícia olhou para o filho com uma expressão que Roberto não conseguiu decifrar. Projeto? Mamãe, Gabriel disse timidamente. Criei um jeito de ensinar matemática para crianças que têm dificuldade. Quer ver? Por um momento, Roberto pensou que Patrícia ia dizer que não tinha tempo, como sempre. Mas ela surpreendeu todo mundo. Pode mostrar, ela disse, sentando-se numa poltrona. Gabriel pegou o caderno e começou a explicar seu projeto com o entusiasmo de sempre. Roberto observou o rosto de Patrícia conforme ela ouvia e viu algo que jamais havia visto antes, surpresa genuína. E depois da surpresa, orgulho. Gabriel, Patrícia disse quando ele terminou. Isso é realmente impressionante. Os olhos de Gabriel se iluminaram como se ele tivesse recebido o maior presente do mundo. Mamãe achou legal? Achou mais que legal. Achou extraordinário. Gabriel correu para abraçar a mãe e dessa vez ela retribuiu o abraço. Roberto sentiu os olhos marejarem vendo aquela cena que deveria ter acontecido muito antes. Patrícia, Roberto disse suavemente. Gabriel é um menino especial, muito especial. Eu sei, ela respondeu ainda abraçando o filho. Eu sempre soube, só
Não sabia como lidar com isso. Como assim? Patrícia olhou para Gabriel com tristeza nos olhos. Roberto, eu e Rodolfo crescemos em famílias normais, com crianças normais. Quando Gabriel começou a fazer perguntas que não sabíamos responder, quando começou a se interessar por coisas que não entendíamos, ficamos assustados. Gabriel se afastou um pouco da mãe e perguntou com aquela honestidade brutal: Vocês tiveram vergonha de mim? A pergunta caiu como uma bomba no meio da biblioteca. Patrícia fechou os olhos por um momento, lutando contra as lágrimas. Gabriel, ela disse finalmente, nós não tivemos vergonha de você. Tivemos vergonha de nós mesmos, por não conseguir acompanhar sua inteligência. Por não saber como ser pais de uma criança tão especial. A confissão foi devastadora na sua honestidade. Roberto viu uma mãe finalmente admitindo que havia falhado com o filho por medo e insegurança. Mamãe, Gabriel disse com uma maturidade impressionante. Eu nunca precisei que vocês fossem inteligentes igual a mim. Só precisava que vocês gostassem de mim do jeito que eu sou. As lágrimas que Patrícia havia segurado finalmente escorreram. Gabriel, nós gostamos de você. Sempre gostamos. Só não sabíamos como demonstrar. Agora sabem? Patrícia olhou para o filho, depois para o projeto no caderno, depois para Roberto e Conceição. Estou aprendendo. Com a ajuda de vocês, estou aprendendo. Roberto viu uma transformação acontecendo diante dos olhos dele. Uma família sendo reconstruída através da aceitação e do amor. Patrícia, Roberto disse, Gabriel está florescendo na Academia Brilhante. Está fazendo amigos, desenvolvendo projetos, sendo reconhecido pelo que realmente é. Eu posso ver isso, ela respondeu, olhando para o filho com admiração. E quero agradecer por acreditar nele quando nós não conseguimos. Gabriel se aproximou da mãe novamente. Mamãe, quer vir ver minha escola nova? Quer conhecer minha professora de física quântica? Patrícia sorriu através das lágrimas. Claro que quero. E talvez você possa me explicar o que é física quântica. É difícil de explicar, Gabriel disse seriamente. Mas posso desenhar para você entender melhor. Roberto assistiu àquela conversa e soube que algo milagroso estava acontecendo. Uma criança estava ensinando os próprios pais a amarem quem ela realmente era. Roberto, Patrícia disse, levantando-se para ir embora. Posso fazer uma proposta? Claro. Que tal se eu e Rodolfo começarmos a participar mais ativamente da educação do Gabriel? Não para interferir no que vocês estão fazendo, mas para aprender como ser os pais que ele merece. Gabriel olhou para a mãe com olhos brilhando de esperança. Vocês fariam isso? Faríamos, porque você é nosso filho, e é hora de começarmos a ter orgulho disso. Roberto viu Gabriel abraçar a mãe com uma alegria pura, inocente, que mostrava como uma criança é capaz de perdoar quando recebe amor verdadeiro. Quando eles saíram, Conceição se aproximou de Roberto com lágrimas nos olhos. Senhor Roberto, o que acabamos de ver? Uma família aprendendo a se amar de verdade, Roberto respondeu. E um menino extraordinário finalmente sendo visto pelo que realmente é, um presente para o mundo. 3 meses haviam se passado desde aquele dia transformador na biblioteca. Gabriel estava florescendo na Academia Brilhante de uma forma que superava todas as expectativas. Roberto observava da janela do escritório enquanto o menino brincava no jardim com Sofia, sua nova melhor amiga, resolvendo quebra-cabeças matemáticos como se fossem jogos. Senhor Roberto, Conceição entrou no escritório com uma expressão radiante. Precisa ver o que chegou hoje. Ela estendeu um envelope oficial do Ministério da Educação. Roberto abriu e começou a ler, sentindo o coração acelerar a cada linha. Conceição? Isso não pode ser verdade. É sim, senhor. Gabriel foi selecionado para representar o Brasil no Congresso Internacional de Jovens Cientistas em Geneva. Aos 8 anos. Roberto sentou na cadeira, tentando processar a informação. O Congresso Internacional era o evento mais prestigioso do mundo para mentes jovens extraordinárias. Crianças de países inteiros competiam por uma única vaga, e Gabriel havia sido escolhido para representar todo o Brasil. Gabriel sabe disso? Ainda não contei. Queria que o senhor estivesse presente. Naquele momento, Gabriel entrou correndo, seguido por Sofia. Senhor Roberto, Sofia teve uma ideia incrível para melhorar nosso projeto de ensino.
Roberto olhou para aquela criança que em poucos meses havia se transformado de um menino rejeitado em um gênio reconhecido nacionalmente e sentiu o peito apertar de emoção. Gabriel, Roberto disse tentando controlar a voz. Preciso te contar uma notícia. Boa ou ruim? A melhor da sua vida. Roberto leu a carta em voz alta. Conforme as palavras saíam, Gabriel foi ficando cada vez mais pálido, até que se sentou no chão com as pernas bambas. Eu vou representar o Brasil? Gabriel perguntou com voz trêmula. Vai. Você foi escolhido entre milhares de crianças. Sofia gritou de alegria e abraçou o amigo. Gabriel, você vai ser famoso no mundo inteiro. Mas Gabriel não parecia estar comemorando. Roberto percebeu algo estranho na reação do menino. Gabriel, o que foi? Você não está feliz? Gabriel olhou para Roberto com olhos cheios de lágrimas. Senhor Roberto, meus pais vão ter que assinar uma autorização para eu viajar, não vão? Roberto sentiu o estômago gelar. Claro, Gabriel ainda era menor de idade. Precisava da autorização dos pais para viajar ao exterior. Vão sim, Gabriel. Mas não se preocupe. Tenho certeza que eles vão ficar orgulhosos. Gabriel balançou a cabeça tristemente. O Senhor não conhece meu pai como eu conheço. Naquele momento, como se o universo tivesse ouvido a conversa, a campainha tocou. Era Rodolfo, mas desta vez, ele não estava sozinho. Trouxe um homem de terno que Roberto não reconheceu. Roberto, Rodolfo entrou sem cerimônia. Preciso falar com você. Este é doutor Maurício, advogado da família. Roberto sentiu um arrepio percorrer a espinha. Advogado? Para quê? Gabriel se escondeu atrás de Conceição, claramente assustado com a presença do pai e do homem estranho. Roberto, Rodolfo disse com voz controlada. Vim comunicar que estou retirando Gabriel da Academia Brilhante e acabando com essa parceria que temos. O silêncio que caiu na sala foi ensurdecedor. Gabriel saiu de trás de Conceição com olhos arregalados de terror. Papai, não! Por favor! Eu estou feliz na escola nova. Gabriel, você volta para a escola normal na segunda-feira. E para de se meter com essas pessoas. Roberto sentiu uma raiva que não sentia há anos. Rodolfo, o que está acontecendo? Gabriel está indo maravilhosamente bem. Bem? Rodolfo riu com amargura. Roberto, meu filho virou piada na escola antiga. Os pais das outras crianças ficam perguntando por que Gabriel se acha melhor que todo mundo. Ele não se acha melhor que ninguém. Não? Rodolfo pegou o celular e mostrou algumas mensagens. Olha o que estão falando no grupo de pais. O filho dos Drummond deve ter algum problema. Por isso está nessa escola especial. Criança normal não precisa de escola para superdotados. Roberto leu as mensagens e sentiu nojo. Pais adultos fazendo fofoca maldosa sobre uma criança de 8 anos. Rodolfo, Roberto disse tentando manter a calma. Você vai destruir o futuro do seu filho por causa de fofoca? Não é fofoca. É realidade. Gabriel precisa aprender a ser normal. Gabriel se aproximou do pai com lágrimas escorrendo pelo rosto. Papai, eu não quero ser normal. Quero ser eu mesmo. Gabriel, você não sabe o que quer. Tem 8 anos. Tenho 8 anos, mas sei que gosto de aprender. Sei que tenho amigos na escola nova. Sei que estou feliz. O Dr. Maurício se intrometeu pela primeira vez. Senhor Roberto, meu cliente tem direito legal de decidir sobre a educação do filho menor. Qualquer interferência pode ser considerada crime. Roberto olhou para o advogado com desprezo. Crime? O crime é desperdiçar um talento como o de Gabriel. Senhor Roberto, Conceição disse com voz trêmula. Posso mostrar a carta que chegou hoje? Que carta? Rodolfo perguntou desconfiado. Roberto pegou o envelope oficial e estendeu para Rodolfo. Seu filho foi selecionado para representar o Brasil em Geneva, no Congresso Internacional de Jovens Cientistas. Rodolfo pegou a carta e começou a ler. Conforme lia, sua expressão mudava completamente. Não era orgulho que aparecia no rosto dele, era pânico. Geneva? Ele gaguejou. Internacional? Papai, Gabriel disse com voz pequenininha. É uma honra muito grande. Só uma criança de cada país é escolhida. Rodolfo amassou a carta e jogou no chão. Gabriel, você não vai para Geneva, não vai para escola nenhuma de superdotado. Vai voltar a ser uma criança normal. Gabriel correu e pegou a carta amassada do chão, alisando com cuidado como se fosse um tesouro quebrado.
Papai, por que o senhor não gosta quando sou bom em alguma coisa? A pergunta foi como uma bofetada na cara de Rodolfo. Roberto viu o homem lutar contra a resposta que não queria dar. Por quê? E Rodolfo começou e parou. Porque não quero que você vire um estranho, um desajustado, um menino que não tem amigos normais. Mas eu tenho amigos, Gabriel protestou. Sofia é minha melhor amiga. E tem Miguel, que me ensina sobre robótica. E tem Ana Clara, que está criando um projeto de literatura comigo. Esses não são amigos normais, Gabriel. São crianças esquisitas igual você. A crueldade da frase calou todo mundo. Sofia, que havia ficado quieta até então, saiu da sala correndo em lágrimas. Gabriel ficou parado no meio da sala, olhando para o pai com uma tristeza que partiu o coração de Roberto. Papai, Gabriel disse com voz quebrada, por que ser inteligente é uma coisa ruim? Não é ruim ser inteligente. É ruim ser diferente demais. Mas eu nasci assim. Não escolhi ser diferente. Rodolfo olhou para o filho e pela primeira vez Roberto viu algo além de irritação nos olhos dele. Viu medo. Medo genuíno. Gabriel, Rodolfo disse mais baixo. Você não entende como é difícil para mim e sua mãe. Os outros pais nos olham como se fôssemos estranhos também. Como se tivéssemos feito algo errado para você ser assim. A confissão foi devastadora na sua honestidade. Roberto finalmente entendeu. Rodolfo não tinha vergonha do filho. Tinha vergonha de si mesmo por não saber como lidar com a excepcionalidade de Gabriel. Senhor Rodolfo, Conceição disse suavemente. Gabriel não é assim por causa do senhor. Ele é assim apesar do senhor não acreditar nele. A frase foi como um tiro certeiro. Rodolfo olhou para Conceição, depois para Roberto, depois para o filho. Gabriel se aproximou do pai e segurou a mão dele. Papai, eu não preciso que o senhor seja inteligente como eu. Só preciso que o senhor me ame do jeito que eu sou. Rodolfo olhou para as mãos pequenas do filho segurando as suas. E Roberto viu algo se quebrar dentro dele. Mas em vez de se render ao amor, ele se endureceu ainda mais. Doutor Maurício, Rodolfo disse para o advogado, prepare os documentos para transferir Gabriel de volta para a escola anterior. E quero uma ordem para proibir qualquer contato dele com essas pessoas. Gabriel largou a mão do pai como se tivesse queimado. Papai, o senhor está me proibindo de ver as únicas pessoas que me amam de verdade? Estou te protegendo, Gabriel. Protegendo de quê? De virar um adulto que não consegue se relacionar com pessoas normais. Gabriel olhou para Roberto, depois para Conceição, depois de volta para o pai. Quando falou, sua voz saiu com uma maturidade que assustou todo mundo. Papai, talvez o problema não seja eu não conseguir me relacionar com pessoas normais. Talvez o problema seja pessoas normais não conseguirem se relacionar comigo. A frase caiu como uma bomba no meio da sala. Uma criança de 8 anos havia acabado de resumir, com precisão cirúrgica, todo o preconceito que enfrentava. Doutor. Maurício abriu a pasta e tirou alguns documentos. Senhor Roberto, aqui estão as notificações. A partir de segunda-feira, qualquer contato com o menor Gabriel Drummond será considerado interferência indevida na criação de menor. Roberto pegou os papéis com mãos trêmulas de raiva. Rodolfo, você está cometendo o maior erro da sua vida. Estou salvando a vida do meu filho. Gabriel olhou para todos os adultos ao redor e disse algo que ninguém jamais esqueceria. Papai, como o senhor pode me salvar se o senhor mesmo está se afogando? 2 anos haviam se passado desde aquele dia devastador quando Rodolfo levou Gabriel embora. Roberto estava no escritório, assinando contratos para expandir sua empresa, quando Conceição bateu na porta com uma expressão que ele não conseguiu decifrar. Senhor Roberto, tem alguém aqui para vê-lo. Quem é? É melhor o senhor ver. Roberto desceu as escadas e parou completamente. Ali na sala estava Gabriel, agora com 10 anos, mas parecia ter crescido muito mais que 2 anos. Estava vestido com um blazer azul marinho e carregava uma pasta de couro. Ao lado dele, uma mulher elegante que Roberto não reconheceu. Gabriel? Roberto disse, mal acreditando no que via. Oi, senhor Roberto, Gabriel disse, e sua voz havia mudado. Continuava sendo de criança, mas havia uma seriedade nova ali. Esta é a doutora Helena, minha advogada. Roberto ficou confuso. Sua advogada?
A mulher se aproximou e estendeu a mão. Senhor Roberto, sou Helena Martins, advogada especializada em direitos de menores. Gabriel me procurou. Como assim? Gabriel abriu a pasta e tirou vários documentos. Senhor Roberto, nos últimos 2 anos, eu estudei não apenas matemática e ciências. Estudei também direito. Aprendi que crianças têm direitos que podem ser defendidos legalmente. Roberto se sentou numa poltrona, tentando processar a informação. Gabriel, o que aconteceu nesses 2 anos? Papai me colocou de volta na escola normal. Proibiu qualquer tipo de estudo avançado em casa. Disse que eu tinha que aprender a ser criança. E você obedeceu? Gabriel sorriu pela primeira vez. E Roberto viu um lampejo do menino brilhante que ele conhecia. Obedeci. De dia. À noite, estudava sozinho na biblioteca pública. Aos finais de semana, quando meus pais saíam, eu continuava meus projetos. Doutora. Helena completou. Gabriel se tornou autodidata completo. Aos 9 anos, terminou o equivalente ao ensino médio. Aos 10, foi aceito por correspondência em 3 universidades americanas. Roberto ficou boquiaberto. Como isso é possível? Quando você tem uma mente como a de Gabriel, doutora Helena explicou, ela não para de crescer só porque alguém tenta limitá-la. Ela encontra outros caminhos. Gabriel se aproximou de Roberto. Senhor Roberto, vim aqui fazer uma proposta. Que proposta? Quero oficializar nossa parceria de novo, mas desta vez com proteção legal. Gabriel abriu outro documento. Consegui uma emancipação parcial. Posso tomar decisões sobre minha própria educação. E escolho continuar meus estudos sob sua mentoria. Roberto olhou para aqueles papéis e sentiu o mundo girar. Gabriel, seus pais concordaram com isso? Gabriel baixou os olhos pela primeira vez. Meus pais me deram uma escolha. Que escolha? Continuar sendo normal e morar com eles ou seguir meu potencial e me virar sozinho. Roberto sentiu o coração se partir. E você escolheu? Escolhi ser quem eu realmente sou. Conceição, que havia ficado calada até então, começou a chorar baixinho. Gabriel, você está dizendo que seus pais te abandonaram? Não exatamente. Gabriel respondeu com aquela maturidade impressionante. Eles disseram que sempre vão me amar, mas que não conseguem conviver com quem eu me tornei. Roberto levantou da poltrona e se ajoelhou na frente de Gabriel. Gabriel, você tem 10 anos. Como conseguiu fazer tudo isso sozinho? Não fiz sozinho. Gabriel sorriu tristemente. Lembra da Sofia, minha amiga da Academia Brilhante? Os pais dela me ajudaram quando descobriram o que estava acontecendo. Tem uma rede inteira de famílias que apoiam crianças superdotadas rejeitadas pelos próprios pais. A revelação foi devastadora. Roberto percebeu que Gabriel não era um caso isolado. Havia outras crianças como ele, outros pais que preferiam filhos normais a filhos extraordinários. Senhor Roberto, Gabriel continuou, tenho uma proposta maior que você precisa conhecer. Gabriel pegou outro documento da pasta. Com a ajuda da doutora Helena e de outras famílias, estamos criando o Instituto Gabriel, um lugar onde crianças como eu podem ser elas mesmas, sem medo de rejeição. Roberto leu o documento e ficou impressionado. Era um projeto completo para criar uma fundação que ofereceria educação, apoio psicológico e proteção legal para crianças superdotadas rejeitadas pelas famílias. Gabriel, isso é incrível. E quero que o senhor seja o presidente da fundação. Conceição seria a coordenadora educacional. Já temos 50 famílias interessadas em ajudar e 15 crianças que precisam de apoio imediato. Roberto olhou para Conceição, que assentiu entusiasmada através das lágrimas. Depois olhou de volta para Gabriel. Aquela criança que havia sido rejeitada pelo próprio pai estava agora criando uma solução para ajudar outras crianças na mesma situação. Gabriel, Roberto disse com a voz embargada, você transformou sua dor em propósito. Aprendi isso com o senhor. Gabriel respondeu. Quando me acolheu mesmo sem me conhecer direito. Quando acreditou em mim quando meus próprios pais duvidaram. Doutora Helena se intrometeu. Senhor Roberto, precisa saber que Gabriel já é reconhecido internacionalmente. Ganhou 3 prêmios científicos, publicou 2 artigos em revistas acadêmicas e está sendo convidado por universidades do mundo inteiro. Tudo isso aos 10 anos?
Tudo isso porque alguém acreditou nele quando ele mais precisava. A advogada respondeu olhando carinhosamente para Gabriel. Naquele momento, a campainha tocou. Conceição foi atender e voltou com uma expressão preocupada. Senhor Roberto são os pais de Gabriel. Gabriel ficou tenso, mas não demonstrou medo. Tudo bem, Conceição. Eles podem entrar. Rodolfo e Patrícia entraram na sala, e Roberto ficou chocado com a transformação. Ambos pareciam ter envelhecido 10 anos em 2. Patrícia tinha olhos vermelhos de quem chorava muito, e Rodolfo parecia um homem derrotado. Gabriel, Patrícia disse com voz quebrada. Filho, volta para casa. Por favor. Gabriel olhou para os pais com compaixão, mas manteve a postura firme. Mamãe, vocês sabem que não posso voltar. Não posso fingir ser alguém que não sou. Gabriel? Rodolfo falou pela primeira vez e sua voz estava irreconhecível. Nós erramos tanto. Eu sei, papai. Você pode nos perdoar? Gabriel se aproximou dos pais e, para surpresa de todos, os abraçou. Eu já perdoei vocês, mas perdoar não significa que posso voltar para trás. Patrícia desabou a chorar nos braços do filho. Gabriel, nós te amamos. Sempre te amamos. Eu sei, mamãe. E eu amo vocês também. Mas amor não é tentar mudar alguém. Amor é aceitar quem a pessoa realmente é. Rodolfo se ajoelhou na frente do filho. Gabriel, como você ficou tão sábio? Gabriel sorriu com aquela pureza que Roberto sempre admirou. Papai, eu sempre fui assim. Vocês que não conseguiam ver. O que podemos fazer agora? Podem apoiar o Instituto Gabriel. Podem ajudar outras famílias a não cometerem os mesmos erros que vocês cometeram. Rodolfo olhou para Roberto com lágrimas nos olhos. Roberto, cuida bem do meu filho. Ele é especial demais para este mundo. Não é especial demais, Roberto respondeu. É especial o suficiente para tornar este mundo melhor. 6 meses depois, Roberto estava no palco de um auditório lotado, observando Gabriel receber o Prêmio Nacional de Jovens Cientistas das mãos do presidente da República. Aos 10 anos e meio, Gabriel havia se tornado o mais jovem vencedor da história. Quando Gabriel subiu ao microfone para o discurso de agradecimento, o silêncio foi absoluto. Quero dedicar este prêmio, Gabriel disse com voz firme, a todas as crianças que são diferentes e que às vezes se sentem sozinhas. Vocês não estão sozinhas. Ser diferente não é ser errado. Ser diferente é ser especial. As lágrimas escorriam pelo rosto de Roberto enquanto ouvia. Quero agradecer a Roberto, que me ensinou que família não é só quem nasce com você, é quem escolhe ficar com você. A Conceição, que me ensinou que amor verdadeiro é acreditar no potencial de alguém. E aos meus pais, que me ensinaram que às vezes, perdoar é a única forma de seguir em frente. Gabriel parou e olhou diretamente para Roberto na plateia. Mas principalmente, quero dizer para todas as crianças que me ouvem, nunca deixem ninguém apagar a luz que vocês têm. O mundo precisa da luz de vocês. A ovação que se seguiu durou 5 minutos. Roberto chorava sem se envergonhar, sabendo que havia presenciado o nascimento de alguém que realmente mudaria o mundo. 5 anos depois, aos 15 anos, Gabriel se formou em engenharia pelo MIT. Aos 16, criou uma tecnologia que revolucionou o ensino de matemática no mundo inteiro. Aos 18, seu Instituto Gabriel já havia ajudado mais de 1000 crianças superdotadas a encontrarem seu lugar no mundo. Mas para Roberto, a maior conquista de Gabriel não foram os prêmios ou o reconhecimento. Foi ter transformado a rejeição em compaixão, a dor em propósito, e ter provado que uma criança especial não precisa se tornar normal. Precisa encontrar quem a ame pelo que ela realmente é.